Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um álbum que é muito importante na relação que eu tenho com a carreira da Bjork, porque ele foi o primeiro álbum que eu acompanhei desde o lançamento até a divulgação de singles, estreia de clipes, que na época eu acompanhava pela MTV, que é o Medula. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar a assistir, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa sua notificação para saber quando eu postar conteúdo novo, dê o seu like que isso é muito importante para mim. E eu espero que vocês gostem. O Medula foi lançado em 30 de agosto de 2004 e até o momento ele tinha sido o álbum mais inovador e mais experimental dentro da carreira da Bjork, pelo fato dele ser um álbum vocal. 99% do álbum é todo composto por voz. A Bjork já sabia que ela ia fazer um álbum como Medula desde que ela estava terminando a gravação do Vespertine, e desde a adolescência dela também ela sabia que um dia ela faria um conteúdo desse tipo. Esse álbum reconectou a Bjork com a fase em que ela estava no Kukli, onde talvez ela estivesse buscando a própria identidade dela como cantora. E, além disso, a crise mundial e o 11 de setembro também mexeram muito com ela e, de certa forma, deixaram ela interessada em elementos mais primitivos, né? Como seria se o ser humano, antes de viver em sociedade, sem utilizar ferramenta, nada, somente o que tinha à disposição, que nesse caso seria a própria voz. Essa edição que eu estou mostrando para vocês é a edição colorida do álbum, limitada. Eu já tinha mostrado em outro vídeo também. Ela foi lançada em comemoração à exposição da Bjork no MoMA. O Medula é sobre a energia de você cantar onde as palavras não importam muito. Uma outra situação que influenciou o álbum foi a maternidade. A Bjork tinha acabado de dar à luz a Isadora e ela disse na época que ela só pensava em músculos, ossos, sangue, o que ajudou a tornar o álbum mais físico, né, com uma força mais primitiva. Inicialmente o título do disco era Ink, porque ela queria que fosse como uma memória do sangue ancestral de 5.000 anos atrás, que segundo ela se encontra em todo o mundo. Em português, ink é a tinta de caneta, aqueles tinteiros. E ela diz que se a gente refizesse tudo, né, sem civilização, sem religião, sem patriotismo, sem tudo que deu errado, seria mais ou menos o resultado do álbum. Só que um dia ela ficou bêbada com a Gabriela Fredriksdottir, que é amiga dela que fez a arte inclusive do Greatest Hits, e a Gabriela deu a ideia de medula. Medula é uma palavra em latim que significa miolo. Então, o intuito da Bjork, quando ela deu esse título para o álbum, é justamente trazer a ideia de você buscar a essência dentro de tudo, né? O que está dentro do interior você trazer para o exterior. Como eu já disse antes, o álbum é 99% composto por voz, né? E essas vozes que compõem o álbum, elas foram obviamente modificadas, mas é basicamente voz. A única coisa que não faz parte desse tipo de instrumento é um arranjo de piano que a gente encontra em Ancestors. Para participar do álbum, a Bjork chamou alguns nomes bem interessantes, como o japonês Dokaka. Ele ficou muito famoso na internet porque ele fazia os beatbox de algumas músicas, enfim, é muito curioso o trabalho dele. O Razel e o Shlomo. A Bjork resistiu bastante para poder chamar esse pessoal para fazer beatbox, porque ela achou que ia ser uma coisa muito óbvia para um álbum vocal. Então, antes disso, ela tomou várias decisões, ela tentou de tudo, e depois que ela conseguiu o que ela queria, ela viu que não tinha jeito, ela ia ter que chamar esse pessoal. Ela ficou muito satisfeita com o resultado, né, com a base que eles colocaram. E além disso também, ela convidou um coral islandês, um coral britânico, o vocalista do Faith No More e um amigo de longa data dela, que é o Mike Patton. Inclusive uma curiosidade, se vocês acompanham o Faith No More e já assistiram um clipe de Epic, tem o peixinho dourado que fica balançando fora do aquário, aquele peixe era da Bjork.
É uma coisa meio inútil, mas eu decidi contar aqui para vocês. Além dele, ela chamou também a Tanya Tagaki, que é uma cantora inuí, entre outros também, que agora eu não sei dizer para vocês exatamente quem são, eu esqueci o nome deles. A gravação aconteceu em Reykjavik, em Nova York, em Londres e, por incrível que pareça, também aqui no Brasil, em Salvador. Ela participou aqui em 2004 do Carnaval e ela também participou ela também aproveitou esse momento para fazer a gravação com o Cortejo Afro. Essa gravação não entrou oficialmente no álbum, ela acabou fazendo parte do single, de um dos singles, que quando eu for mostrá-los eu vou falar também a respeito disso, justamente pelo fato de não ser um arranjo vocal, foi um arranjo de percussão. Então por esse motivo que ele não entrou na edição final do álbum. Essa edição que eu estou mostrando para vocês agora é a edição do cassete da Indonésia. Eu ainda não comprei os cassetes coloridos, porque para quem está acompanhando, a libra esterlina está bem cara, né? Tá quase R$7 o valor da nossa moeda aqui, então tá bem difícil. Esse é um imã que também estava sendo vendido na época da exposição do MoMA. O Medula teve oficialmente 3 singles, que foram Oceania, Who Is It, Triumph of a Heart, e também teve, além desses nomes que eu mencionei, mais 2 videoclipes, que foram Desired Constellation e Where Is the Line. O design da capa e a tipografia ficaram por conta da agência MM Paris e pelo casal Inês e Vinude. Apesar de ser muito bonito, eu não acho nada prático, tanto essa fonte quanto essa cor, porque ela acaba sendo muito difícil de você ler, marca muito fácil impressão digital, e eu também queria muito que tivessem mais fotos desse ensaio, porque eu acho ele muito interessante, muito bonito. Todo o processo criativo do álbum, as gravações, os encontros no estúdio foram registrados e ele acabou se tornando um documentário, making of, que se chama The Inner Part of an Animal or Plant Structure, que foi onde eu busquei a maior parte das informações também que eu acabei compilando aqui para vocês. O Medula é o único álbum da Björk até hoje que não teve uma turnê oficial. Eu acredito que pela complexidade da reprodução dessas músicas ao vivo, mas ela acabou compensando no Volta Tour e levou algumas músicas com arranjos não vocais para a turnê. E uma outra curiosidade também é que ela convidou a Beyoncé para participar da gravação, mas por causa das agendas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, como eu disse lá no início, dá o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para saber quando eu postar conteúdo novo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo, eu espero que não demore muito. Tchau!